A paz do Senhor, queridos, queridas, amados e amadas em Cristo Jesus. Estamos novamente aqui com o nosso canal, que agora se chama João Cláudio Varela, não é? Pastor João Cláudio Varela, o nosso canal. Maravilha, é uma bênção estarmos juntos aqui nesta oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, e talvez em alguns momentos da nossa vida a gente não consegue ter essa associação, não é? Mas eu queria dizer para você hoje sobre a dor do crescimento. A dor do crescimento. Ou seja, como crescer é dolorido, é doloroso. Como crescer causa dor. E eu queria dizer a você que se você está vivendo um tempo de muita dor, de muito dolorido, né? Seja fisicamente, seja mentalmente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, eu quero dizer para você que, por outro lado, é o tempo que você mais vai estar crescendo. Porque todo crescimento, ele é movido, ele está envolvido com a dor. Eu quero ler aqui com você Jó, capítulo 42, no verso 5, que diz assim: com o ouvido os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Com o ouvido os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tem outras traduções que diz: antes eu te conhecia. A gente pode também traduzir assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você percebe que essas palavras, elas carregam dentro delas um tom de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento pessoal, não é? Então eu tenho o antes, eu tenho como eram as coisas, depois de uma experiência muito dolorosa, não é? Agora eu estou em outro lugar, em outra ambientação, em outra maturidade. Então você veja como que são as coisas, né? Então ele sai de um lugar e vai para um outro lugar. Ele sai de uma condição e vai para uma outra condição. Ele sai de uma realidade e vai para outra realidade. Ele sai de uma conduta e vai para outra conduta. Ele sai de uma consciência e vai para uma outra consciência. Ele vai para uma maturidade, sai de uma maturidade e vai para uma outra maturidade. Mas você vê que no processo disso, não é? No processo disso, só tem dor. Dor em cima de dor, e dor em cima de dor, e dor em cima de dor. Não é? Ele tem a dor de perder todos os seus bens. E é interessante que quando a gente lê lá os primeiros capítulos, é uma coisa acontecendo sucessivamente após a outra. Não tem descanso da dor. Quando um vem de uns animais, o outro chega dos outros, depois o outro dos outros, depois do outro dos outros, aí vai e vê que todas as suas fazendas são perdidas. Uma após a outra as coisas são contadas. Até que chega alguém e fala assim: olha, e se não fosse bastante isso, os seus filhos também se foram. Né? Pensa, de repente, um homem vivendo em paz, em segurança, na bonança, vivendo... Como diz o próprio texto, que ninguém no Oriente era mais poderoso, mais rico, mais próspero do que ele. E de repente a vida desmorona, não é? E a gente vê agora ele tendo que pegar na alça de 10 caixões para enterrar seus 10 filhos. Então daqui a pouco ele não vê a vida parar aí, a dor parar aí, porque daqui a pouco do nada ele é acometido de uma enfermidade. Essa enfermidade cria questões sociais muito terríveis e complexas, que os diálogos que você vai vendo ali em seguida, eles são feitos a uma distância, porque Jó fedia, viu, irmão? Ele tinha um cheiro difícil, sua cara estava apodrecendo de você estar perto. Depois ele vai viver a dor das acusações que são desferidas pelos seus amigos íntimos, que em vez de consolar, confortar, pelo contrário, né, estão tacando pedra nele. Ele vai ouvir a sua própria mulher dizer a ele: amaldiçoa esse Deus aí, morre.
Então, claro, como eu falei para você, aliás, o Charlie Shindon, né, o Chuck, ele diz uma frase, né, no seu livro dos heróis sobre Jó, que a gente tem que ter calma com a esposa dele, porque é uma mulher voltando do cemitério depois de pegar na alça de 10 caixões. Mas a gente vai vendo todo esse processo de dor. É dor, dor, dor para todo lado, irmão. É dor, 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 dor. A gente vai olhando uma mulher gestante, não é? Eu queria fazer esse paralelo, queria fazer usar essa analogia, não é? Sobretudo por um aspecto. Porque a gestante, a irmã, a mulher gestante, ela não tem ideia do que vai nascer, da aparência, da forma. Ela tem essa expectativa. Olha que coisa linda, não é? Ela fica 9 meses, não é assim, na gestação normal, padrão, com uma expectativa de ver o que vai ser gerado, que vai nascer, não é? O que vai vir ao mundo. Então, quando ela vê nessa perspectiva, ela olha para todas as dores e náuseas e dificuldade para dormir, para andar, mudanças hormonais, o corpo, tudo aquilo que traz muita incômodo, dificuldade, e é para cá, é para lá, é para todo lado. Que por mais que a gestação seja tranquila, como a gente pode dizer, mas traz uma mudança na vida, questões que trazem bastante desconforto, bastante dias difíceis, bastante angústia, bastante luta, mas porque tem algo crescendo dentro dela, algo desenvolvendo. E nos dias finais ou nas horas finais, não é? Tanto é que se discute aí qual é a maior dor, não é? E é colocada a dor de parto aí nesse processo todo, para ver nascer alguma coisa que ela não sabe, que ela não conhece, que ela está doida para ver o que vai ser gerado daquilo ali, ou seja, o que vai nascer, de olhar para o sorriso, para a afeição, né? Para o jeito daquele outro ser, daquela criancinha, daquele fruto que nascerá dela, né? Toda essa expectativa, mas até que aquele dia chegue, a hora final e aquela sensação de estar diante de um ser humano que foi gerado nela, tem todo um processo de muita dor e de muita dor. Então, quando nós traçamos esse paralelo, né, com a nossa vida, nós precisamos entender que todo crescimento que é natural e orgânico, tá certo? Ele tem esse processo de dor, esse processo doloroso de dor. Todo crescimento tem esse processo de dor. Depois o corpo que vai crescer também vai apresentar dores, não é? Na dentição, e nisso e naquilo, dores. Por quê? Porque é natural que tudo que está crescendo esteja gerando dor. Então talvez você que chegou aqui nessa mensagem esteja vivendo ou passando pelo momento mais doloroso da sua vida. Esteja enfrentando dores que estão doendo lá no fundo da sua alma e do seu ser. Mas eu queria que você olhasse por essa perspectiva de que essa dor está gerando em você um crescimento que você ainda não pode ver. Está crescendo dentro de você algo que um dia vai nascer, que você ainda não pode ver a aparência, o jeito, a forma, a maneira, você não tem como ver. Mas um dia ela vai nascer. Vai nascer um novo ser, uma nova postura, uma nova mente, uma nova consciência, um novo homem, uma nova mulher, um novo jeito de olhar a vida, de encarar, de lidar, de enfrentar, de construir, de edificar, de realizar. Vai nascer ali na frente. E você ainda não pode nem ver esse novo que vai chegar ali. Mas que essa palavra hoje traga essa esperança da mulher que está gerando, de que ela não pode ver, mas ela tem essa esperança, ela tem essa expectativa que toda aquela dor vai gerar algo extraordinário, vai gerar algo grande, vai gerar algo excelente, vai gerar algo maravilhoso e sobrenatural na sua vida e na sua existência. Então agora, quando a gente olha o texto, Jó está dizendo assim, olha, eu ouvia falar,
A minha realidade, minha consciência, minha experiência de Deus e com Deus era tão pequenininha que era como, traduzindo, era como alguma coisa que eu já ouvi dizer, ouvi longe alguma coisa assim, mas agora não. Agora minha consciência, minha experiência, meu relacionamento é tão profundo, tão íntimo, tão sobrenatural que é como se os meus olhos estivessem vendo. Mas esse crescimento, essa maturidade, esse relacionamento, essa situação só pôde chegar, só pôde acontecer por meio da dor. A dor, ela também é um grande trabalho no crescimento das nossas relações. Por quê? Porque, por exemplo, um casamento, quando ele enfrenta a dor, ou ele se destrói, ou ele cresce e se fortalece de uma maneira que dali para frente talvez seja quase indestrutível. Quase que indestrutível. E isso só é possível quando ele passa por uma dor muito profunda, muito intensa, muito poderosa. Casamentos que conseguem resistir, suportar dores profundas, poderosas, e que vencem, que o casal consegue vencer, superar, suportar e sair. Eu fico tentando imaginar também na vida de Jó, porque a ideia de que os filhos que ele teve depois foi com essa mesma mulher, não é? De algum momento no meio do caminho essa mulher teve que lidar com isso e entrar dentro do processo, não é? E alguma restauração que o livro não conta teve que acontecer. Amizades também são assim. Existem amizades que quando passam por dores muito intensas e profundas, ou elas se destroem ou elas acabam. E eu acredito que até mesmo no caso, sobretudo, de amizades, é um meio pela qual a gente vai testar se aquela amizade ela vai ser realmente uma amizade duradoura para sempre, que vai permanecer, ou se foi apenas um tempo, um momento, uma situação e que de fato é como? Na dor. Porque a dor ou ela separa, agora se ela consegue juntar mesmo, ela junta e cria uma sinergia, desculpa a palavra um pouco mais, cria uma força que realmente fica quase indestrutível. Então a minha mensagem para mim, para você, para nós aqui, nessa oportunidade, é que você entenda que se você está tendo um tempo de muita dor, significa dizer que é o tempo que você mais está crescendo. Ou pelo menos é a oportunidade que você está tendo de maior crescimento na sua vida. Eu queria que você olhasse para essa dor, para essa crise que você está enfrentando, seja lá onde for, de uma outra maneira a partir dessa palavra. Ela está vindo, ela veio para promover um grande crescimento na sua mente, nas suas emoções, na sua espiritualidade, nos seus relacionamentos, na sua maneira de enxergar a vida, de enfrentar a vida, de lidar com a vida, de lidar com os problemas, de lidar com as coisas. Porque todo crescimento tem a ver com dor. Toda dor tem a proposta de fazer a gente crescer. Não há crescimento sem dor. Há uma frase usada pelas pessoas da musculação, fisiculturistas, não sei, não é? Claro que existem alguns processos ali meio, né? Não vou dizer isso. Mas eu creio que na origem, alguém falou isso de forma natural e orgânica, dizendo, sem dor, sem ganho. Não vou falar inglês aqui não, meu irmão fala inglês, português mal, então, né? Então, sem dor, sem ganho. Então nós precisamos entender que todo crescimento tem a ver com dor e toda dor vem para promover crescimento. Então nessa mensagem aqui, eu queria dizer a você, nessa oportunidade, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que chegou aqui, Deus trouxe você para cá, encontre nessa sua dor o que ela está te promovendo para que você cresça. Por favor. Na semana que vem eu devo colocar aqui
que todo acréscimo só pode ser feito por Deus, tá bom? Mas toda preparação para que Deus acrescente alguma coisa na nossa vida, toda preparação para isso, ela é temperada com dor. Sempre temperada com dor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, não é? Que Deus te ajude, que Deus me ajude, me dê graça e nos fortaleça, para que a gente não desista, né? Para que a gente não desanime a ponto de paralisar esse processo. Mas que pelo contrário, essa dor que veio, que está instalada e já há algum tempo na sua, na minha, na nossa vida, possa de fato estar fazendo a gente crescer, tá bom? Para dentro, internamente, em nós. E que esse crescimento pessoal produza outros crescimentos depois em outras áreas da nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queria fazer uma pequena oração antes da gente encerrar. Querido Deus, o Senhor trouxe esse irmão, essa irmã, essas pessoas, mas me trouxe também aqui para ouvir esta palavra nesta manhã. Talvez eu esteja orando aqui por gente que está sentindo as dores mais profundas e poderosas da sua vida. Talvez elas geradas por perdas, por fracassos, por derrotas, por traições, por frustrações, que realmente depreciam a alma, depreciam a vida, que realmente tiram toda a autoestima, todo o senso, toda a segurança no viver e no existir, que talvez tenha tirado o chão debaixo dos pés desta pessoa que chegou aqui nesta palavra. Mas que em nome de Jesus, de alguma forma, de alguma maneira, assim como Jó promoveu esse crescimento absurdo na sua vida depois de muita dor, que esse irmão e que essa irmã que chegou aqui nessa mensagem possa ser fortalecido, renovado, e que a tua graça venha sobre ele e sobre ela, para que eles enxerguem, por favor, nessa dor e nessa crise, a maior oportunidade de crescimento para a vida deles. E que eu também possa fazer isso, e que juntos possamos fazer isso, preparando e criando um ambiente para que daqui a pouco a gente possa experimentar o melhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo, nós te somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você não assistiu a mensagem anterior, nós falamos um tema bem interessante, se a Bíblia precisa de atualização. Então agora que você acabou de assistir aqui, espero que você tenha vindo até o final, não é? E se você não assistiu, já engrena aí, já põe essa mensagem aí, tá bom? Tem coisas interessantes lá, um raciocínio, e se você concordar, discordar, comente lá, assim como você pode comentar aqui também, se essa palavra te abençoou, se ela te edificou. E se além de comentar, se você quiser deixar seu like, se você quiser compartilhar com alguém, o máximo de pessoas que você quiser compartilhar, dizer assim, olha, eu cheguei nessa mensagem aqui, ela abençoou a minha vida, creio que vai abençoar a sua também, tá bom? Apertar aí o sininho de notificação para toda vez que sair alguma coisa, um short, uma mensagem, a plataforma aqui te avisar. É uma bênção muito grande tê-los aqui conosco, tá bom? Por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá bom? Para o canal continuar seguindo aí seu rumo, seu caminho. Eu creio que Deus tem nos dado uma palavra aqui que veio dele, para mim, para a sua, para a nossa vida. Obrigado por você estar junto aqui com a gente. Até o próximo programa, a próxima mensagem, próximo vídeo aqui. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.